Oh, glórias, a paz do Senhor, irmãos. Como é maravilhoso começarmos o dia na presença de Deus, sabendo que Deus é conosco, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no Salmos 66, a partir do versículo 19. Salmos 66, 19. Psalm 66, ab Vers 19. Aleluia. Mas Deus ouviu e atendeu a minha oração. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Pai, queremos te glorificar por essa manhã, te louvar que tu és um Deus vivo e te agradecer, Pai, que tu atendes a oração, que tu ouves o nosso clamor e tu és o Deus que se importa conosco. Senhor, precisamos de ti, Senhor Deus. Vem Espírito Santo, vem, Senhor Deus, direcionando-nos, Pai, por louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, pastor, sabe como é que eu vim para a igreja? Ela falou, eu estava querendo me separar do meu cônjuge. E estava já decidido, vou separar. Aí eu tive um encontro com uma pessoa amiga e ela falou para mim, de jeito nenhum, não separa. Você é cristão, você tem o poder da oração. Ela falou, mas eu estava desanimado e essa pessoa falou para ela, olha, eu conheço uma igreja onde tem 40 dias de campanha de oração da manhã. Antes de você se separar, faça essa campanha. Essa pessoa falou, olha, eu estava meio hesitante, mas eu resolvi atender e vim para a igreja, expliquei para o meu cônjuge, falei para essa pessoa, olha, quero me separar, mas se você quiser, ainda podemos tentar uma última coisa, uma campanha de oração. E ele falou, e meu cônjuge veio comigo, e quando eu cheguei na igreja, falei com o pastor, e como temos filhos, só um dos dois poderia fazer a campanha. O pastor falou, não, a campanha começa com você que está com o coração ferido. E ela disse, mas eu queria que meu cônjuge começasse a campanha. E eu comecei a vir para a oração da manhã, não senti nada de sobrenatural, não senti nenhuma coisa assim que fosse de arrepiar, mas de repente Deus começou a mudar paulatinamente a nossa situação. Hoje, novamente, estamos juntos, muitos anos, com filhos, somos felizes. Ela falou, estava pensando em me separar, mas a oração mudou a minha vida. Sabe, irmão, muitas vezes nós esquecemos do poder da oração. Deus, ele tem esse interesse em nós, e o salmista, ele traz isso de maneira maravilhosa, ele diz, o Senhor ouve a minha oração. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Quando começamos a andar com o Senhor, existe algo sobrenatural que nos envolve, é o poder da oração. A oração não é apenas você que se expressa, e sim é um Deus que está ao seu lado, dentro de você, e que quando você conversa com Ele, existem providências divinas que entram na sua vida. Só que muitas vezes nós nos acomodamos, esquecemos do poder que nós temos em Cristo Jesus de trazer isso ao trono da graça. Em 1 Tessalonicenses 5, ele fala no versículo 17, nunca deixem de orar, nunca parem de orar. Mas nós muitas vezes, decepcionados, situações difíceis, a gente acaba esquecendo desse parâmetro que Deus coloca nas nossas vidas, onde nós temos. Em Daniel 9, Daniel estava numa situação em que ele queria saber de Deus a respeito daquilo que estava para acontecer com o seu povo. E ele fala em Daniel 9, 3, então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele com oração e jejum. Nós temos poder em Cristo Jesus de mudar as situações através do poder do sangue de Cristo. Mas para isso precisamos tomar posse das armas espirituais que Deus nos dá. E eu tenho visto na minha vida quanto Deus tem mudado a minha história através da oração e do jejum. Me lembro principalmente quando meus filhos estavam adolescentes, quando tivemos desafios muito grandes e Deus mudou de maneira tremenda quando começamos a entrar em oração e em jejum. Um grande segredo que eu vejo na palavra de Deus, em Mateus capítulo 18, Jesus diz no versículo 19, também lhes digo que se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu atenderá, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio dele. Existe um poder na unidade de oração. Quando você se une em oração,
Esse une em oração começa quando você em casa, com uma pessoa, quando você tem algo que você traz a Deus. Pega um parceiro de oração, tome uma pessoa amiga e faça regularmente uma oração específica a respeito desse seu clamor. E você vai ver como Deus opera. A segunda coisa, ele diz, quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome. Nós, como família, nós temos oração. Eu com minha esposa, nós sempre tivemos oração. Mas existe uma qualidade totalmente diferente quando você se reúne com irmãos para orar. Eu tenho visto isso desde que nós começamos a oração da manhã. O fato de você renunciar ao seu sonho, ao seu sono, de você jejuar do seu conforto, de você vir à casa de Deus, de você vir debaixo da palavra, de você estar orando, de você estar recebendo oração, de você estar começando o dia com as primícias entregando ao Senhor. Existe uma coisa sobrenatural que Deus faz na sua vida, mesmo que nisso às vezes você não perceba, mas pelos frutos, mas pelos acontecimentos, mas pela paz que Deus dá a você, você percebe aquilo que Deus começa a agir na sua vida. Eu tenho visto muitas pessoas buscando realizar sonhos, buscando que aquilo que Deus lhes deu como promessa, como chamado, se realizasse, mas esquecem de buscar a presença de Deus. Eu lembro de um jovem que estava com problemas muito difíceis, eram muito difíceis mesmo, e um dia, foi na época que a gente ainda não tinha oração da manhã, e chegou a mim e falou, pastor, estou passando por isso, realmente era uma coisa de vida ou morte. E eu sugeri para ele, vamos fazer o seguinte, vamos 40 dias, nós vamos à noite ao monte, na época eu trabalhava, estudava, e vamos orar por esse, mas era algo realmente impossível. Eu lembro, fomos 40 noites, toda a noite, 10 horas da noite, fomos ao monte fazer uma oração, juntos nós oramos, e quando terminamos essa campanha, de repente Deus entrou com algo tão sobrenatural, que até para mim foi uma coisa assim bem nova. Eu aprendi que Deus não está limitado aos padrões das leis naturais, aos padrões da lógica humana e aos padrões do que é uso e costume. Deus usa e trabalha como Ele quer, mas Ele tem um propósito e o inimigo quer impedir. E nós temos no poder da oração, nós podemos romper essa maldição do inferno e podemos ser mais do que vitoriosos, principalmente o nosso coração, que é um coração mal-humorado, que é um coração carnal, que é um coração que não quer ver as coisas de Deus, e nós somos acomodados. A carne é acomodada. E nós muitas vezes não sabemos o quanto nós vencemos quando nós não deixamos a carne se acomodar. Existe um estudo de uma faculdade em São Francisco, e eles falaram sobre o poder da mente quando você não se acomoda. Começaram a fazer teste de pessoas que estavam sentadas, e depois um teste em pessoas que estavam em pé. E eles notaram que as pessoas que estavam em pé tiveram resultados muito melhores, porque foram as mesmas pessoas, uma vez de pé, uma vez sentadas. Ou quando a pessoa sentava reto. Antes do teste, deixava a pessoa 15 segundos sentar reto. Eles disseram como melhora a situação mental, sem considerar espiritual e emocional, quando você está atento. Nós muitas vezes, espiritualmente, nós relaxamos. E nós não percebemos o quanto o inimigo tem nos vencido por nós não permitirmos a obra de Deus nas nossas vidas. Eu gostaria de incentivar você a buscar a presença de Deus. Deus, Ele tem um plano na sua vida, e quando permitimos Deus operar nas nossas vidas, existe algo sobrenatural. E é uma coisa que eu tenho aprendido já desde jovem, tinha aprendido com meu pai. Meu pai diz que quando você está conversando com alguém, termine sempre com oração. Depois da conversa, pergunta, posso orar com você? E eu tenho aprendido como realmente a oração muda a história. Uma conversa é horizontal, a oração é vertical. E Jesus diz, onde 2 concordarem na terra, existe algo, irmão, sobrenatural, quando permitimos Deus mudar a nossa história. Para isso, precisamos do poder de Deus. E só podemos quando estamos em Deus. Ele é o nosso Pai. E Ele é que mais interesse tem que nós sejamos abençoados. Mas com isso, precisamos buscar a armadura espiritual, para sermos não só bem-sucedidos, mas para podermos ser vitoriosos na operação do Espírito Santo na nossa vida. Porque o inimigo quer que andemos deprimidos, em angústia, em medo, desesperados, sem expectativa de futuro, e para nos protegermos, em geral, esperamos o pior para não nos decepcionarmos. A Bíblia fala o contrário. Ela fala para crermos naquilo que Deus vai, para esperarmos o bem, porque Deus, Ele tem bons pensamentos e bons planos. E essa é a minha oração também na sua vida, que Deus possa estar ministrando ao seu coração, que você permita o sobrenatural, que você busque em Deus. Isso eu acho maravilhoso, a Bíblia fala que Daniel, ele buscou em Deus. Então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele com oração e com jejum. E Deus, Ele tem propósitos maravilhosos que o inimigo tenta impedir. Deus quer. E se nós usarmos as armaduras que Deus nos deu na sua palavra,
permitirmos o Espírito Santo agir nas nossas vidas e permitirmos a ação de Deus. O orgulho é algo que o inimigo tem semeado no nosso coração. E nós muitas vezes não percebemos o quão orgulhosos nós somos. Expressões como, eu não tenho sangue de barata, eu não preciso disso. E nós não permitimos que estamos saindo da escola de Deus. Um dia uma mulher queria um filho, ela tinha um sonho muito grande. Ela foi à casa de Deus e havia lá um sacerdote não muito bem-humorado que achou que a mulher ela estava bêbada. E ela estava clamando a Deus, estava em lágrimas, não conseguia nem falar. E ele chega para ela e diz, que é isso? Chegando bêbada de manhã. Uma mulher normal teria ido embora, decepcionada, entristecida. Mas ela não. Ela olhou para ele e falou, não, meu Senhor, eu estou aqui angustiada, clamando por um filho. Ele disse, em 1 ano, tua oração será atendida. E assim nasceu Samuel. Nasceu como fruto de uma oração. E quando algo nasce do fruto de oração, é mais poderoso do que um nascimento normal. Ana ainda teve muitos filhos, mas esse filho Samuel, Deus também tinha um sonho. E novamente ter um sacerdote, e novamente ter um profeta, e novamente ter um juiz para Israel. E Samuel veio com 3 em 1. E nunca mais se levantou alguém, porque ele foi gerado em oração. Quando nós geramos em oração algo, ele tem não só um efeito sobrenatural, mas é uma coisa que persiste e que fica para a posteridade, como um legado que Deus te dá. Não permita que angústias, medos, coisas se distanciem daquilo que Deus tem prometido. Ele começou a boa obra e ele vai concluí-la em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, oh, glória. Oh, querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio tão grande, Senhor, de nos reunirmos aqui em Teu santo nome. Oh, glória, Senhor. Muito obrigado pelo novo dia, Senhor. Sim, nós temos ainda essa liberdade de nos reunirmos, estar junto com os irmãos na Tua presença, na Tua casa, ouvindo da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que Tu és um Deus que atende orações, Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus que criou os céus e a terra, nos criaste. Sabes muito bem o que é bom, o que nós precisamos. Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu tão grande amor, pelo Teu carinho, pela Tua presença. E, Senhor, que nós possamos estar em contato, em comunhão contigo, que nunca nos afastemos da Tua presença, que nós possamos realmente estar em oração, estar sabendo, conhecendo o Teu coração, tendo um coração obediente. Perdoa quando nós fomos orgulhosos, perdoa quando nós achamos que nós conseguimos por nossa própria força. Senhor, nós não conseguimos nada sozinho, dependemos tanto de Ti, Senhor. E, Senhor, nós queremos realmente ser transformados, curados, restaurados, libertos, Senhor, pelo sangue precioso de Jesus, que completou a obra na cruz do Calvário. Oh, glória! Teu amor é tão grande. E, Senhor, Tu abraças cada um. Senhor Deus, é um novo dia que nos dás a chance de crescer, de chegar mais perto de Ti. Cuida de cada um, Senhor. Que nós possamos realmente valorizar também a comunhão dos irmãos, de Te buscar em oração, que temos essa liberdade. Ainda não é proibido, Senhor, de orar em público, e orar em qualquer lugar. Senhor, mas sim que nós possamos ter esta comunhão contigo, Senhor, em Tu nos dirigindo, capacitando, dando esse coração obediente para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.